Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Ajuda SI, tá? A imagem deve estar um pouco diferente, porque eu estou gravando de dia, ao contrário das outras vezes que eu gravo à noite com iluminação, tá? Porque à noite provavelmente não vou ter tempo, então eu estou gravando agora e a imagem está diferente, mas enfim, o que importa é a mensagem que eu vou passar para vocês, que é a resolução da lista 3 de inteligência artificial, ok? Bom, antes de eu resolver as questões, eu peço por favor que você passe na minha página na Udemy, para que você veja os cursos de programação que eu tenho lá. E também no link da descrição tem aí o número de 2 contas, caso você ache que o nosso trabalho está sendo bem produzido, se você se encontrar em condições de contribuir com o nosso canal, a gente pede que você deixe uma ajudinha para custear os gastos que a gente tem aqui na elaboração desse trabalho, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos aqui à resolução da lista 3. Bom pessoal, vamos dar início. A gente vai começar a responder a partir da segunda, tá? Na segunda questão, porque aqui ele pede para a gente explicar um pouco sobre as diferenças dos 3 tipos básicos de aprendizado: supervisionado, não supervisionado e aprendizado por reforço. E aí na primeira questão ele pede para a gente fazer uma classificação. Então é interessante que a gente primeiro veja o que é cada um desses métodos, dessas formas de aprendizado, e aí a gente volta para fazer a classificação dos exemplos, tá bom? Então vamos lá, começar aqui por partes. Bom pessoal, a inteligência artificial, né, ela é definida de modo bem amplo como a ciência que tenta mimetizar as habilidades humanas através da máquina, né? Através de uma máquina e tal. O machine learning, que é o aprendizado de máquina, é uma vertente específica da inteligência artificial, tá? Que a gente usa para treinar máquinas para aprender com os dados, tá? Ou seja, a gente vai fazer com que uma máquina realize determinada tarefa com base em exemplos, com base em dados, mais ou menos assim que a gente deve entender. Então, o aprendizado de máquina ele é semelhante ao aprendizado humano, ou seja, através das experiências, de tanto ele fazer determinada situação, ela aprende. Então, basicamente assim que funciona o machine learning, que é uma vertente da inteligência artificial. Então, a gente tem, por exemplo, eu tenho esse número 1 e eu quero que você me identifique o sexto número. 1, 2, 3, 4, 5 e o sexto número. Qual seria esse sexto número? Bom, assim você poderia me dizer, é o 6. Bom, isso você está partindo da ideia de que todos os números são na ordem. E a gente não pode fazer esse tipo de suposição. A gente tem que encontrar um padrão para a gente ver qual o número que tem aqui. Então eu vou te fornecer esses dados aqui. Ó. Estou te fornecendo os dados. Esse daqui, para quem não conhece, é a sequência de Fibonacci, em que o último número é sempre a soma dos dois números anteriores. Então aqui ó, o 1 é a soma de 1 mais 0, o 2 é a soma de 1 mais 1, o 3 é a soma de 2 mais 1, o 5 é a soma de 3 mais 2. Então, com base nisso, a gente pode subentender que o próximo número seria 8, que é a soma de 5 mais 3. Isso aqui, pessoal, é um exemplo de aprendizado supervisionado. Tá? No aprendizado supervisionado, você alimenta a máquina com alguma informação e o rotula com uma característica dominante, que no caso a característica dominante aí seria essa soma que você está encontrando aí. Tá bom? No aprendizado não supervisionado, você alimenta a máquina, mas ela não tem o feedback do instrutor, ou seja, não é supervisionada. Ela mesma categoriza sozinha os dados. Ela tem que descobrir sozinha as relações, os padrões, regularidades ou categorias que vão ser encontradas, interpretadas por ela e codificá-las na saída. Tá? Então, o que seria um exemplo de aprendizado não supervisionado? Eu coloquei aqui essa tabelinha do Google para você entender que um exemplo bem prático é aqueles anúncios do Google. Por exemplo, você faz aí uma pesquisa no Google, você coloca aí no Mercado Livre, ou enfim, você faz uma pesquisa de um produto na loja, e você vai ver que todas as páginas que você acessar dali, então, que tenham anúncios, você vai ver que ela vai assimilar e relacionar com aquela pesquisa que tu fez. Isso é um exemplo de aprendizado não supervisionado. A máquina vai ver o teu tipo de pesquisa, qual é o teu tipo de perfil de compra, e vai fazendo aí as formas de colocar os anúncios para ti. Isso é um exemplo de não supervisionado, uma vez que não tem como você alimentar uma máquina que forneça informações de milhares e milhares de clientes que venham acessar o Google, né, de pessoas que vêm buscar alguma pesquisa no Google, porque seria inviável. E sendo assim também que as próprias pessoas fornecem esses dados. Né? Então é um aprendizado não supervisionado. E no aprendizado por reforço, eu não vou focar muito, porque a gente vai ter uma parte aí, tem uma questão que é só sobre aprendizado por reforço. Basta você entender que ela é um exemplo de aprendizado em que a máquina aprende por tentativa e erro, e ela atua sobre um ambiente dinâmico. Tá? O agente, né, a máquina avalia a qualidade de cada estado e cada ação, e ela vai testando e vendo aí
quais são as menores possibilidades e que vai ser para ela. Mais ou menos como aquelas árvores de busca e grafos que a gente fazia, que a gente fez aí nos últimos exercícios, mas basicamente aquilo. Então, voltando para a questão, nós temos aqui, pessoal, as respostas técnicas, tá? Toda questão eu vou explicar um pouco para vocês, a lógica por trás dela, e depois eu mostro para vocês aqui, ó, a resposta técnica, tá? Que é bem um pouco maior, mas é basicamente aquilo que eu falei. Então você pode vir aqui e tá copiando isso daí, tá bom? Então você pode pausar o vídeo e copiar. Essa é a resposta técnica da questão. Aí a gente volta para cá, ó, que são a primeira questão, que pede para a gente classificar as situações. E eu coloquei, ó, por exemplo, na letra A, classificação de classes de animais. Como os animais possuem características semelhantes e que podem ser identificadas porque são universais, não tem imagem de erro, não tem ambiguidade, então a gente não precisa de um aprendizado supervisionado, né? Por exemplo, as aves vão ter características semelhantes, que as identifique como aves e etc. Então a gente pode utilizar o não supervisionado. Já na classificação de clientes de um banco de bons e maus clientes, a gente precisa de de um aprendizado supervisionado, uma vez que o que delimita um cliente de ser bom ou mal pode ser diferente em cada um dos casos. Então, pode ser um cliente mal pagador, pode ser um cliente que não pague juros, pode ser um cliente que reclame, enfim, existem várias qualidades que identificam esses clientes e que podem não ser comuns entre eles. Então, a gente vai precisar utilizar um aprendizado supervisionado. No diagnóstico médico, a gente também pode utilizar o não supervisionado, né? A gente sabe que as doenças possuem praticamente as mesmas características, se elas forem iguais. E as classificações de ações do mercado de valores também pode ser um não supervisionado, uma vez também que a gente pode estar utilizando aí qualidades numéricas e que a margem de erro não é significativa. Então, não supervisionado também seria o aprendizado utilizado nessa situação, tá bom? Aqui na questão 3, com relação à aprendizagem por reforço, explique seus elementos fundamentais: política, função, ganho, função, valor, modelo do ambiente. O aprendizado por reforço ele não é muito utilizado, tá? Amplamente utilizado, uma vez que ele é uma espécie de aprendizado por tentativa e erro, e o resultado final dela pode demorar muito, né? Então ele era muito utilizado antes do grande estopim, do grande boom que teve o aprendizado por reforço. Então, mas é interessante que vocês entendam um pouco, tá? Ele permite que a máquina adquira uma capacidade de conhecimento do ambiente que não estava disponível em tempo de projeto, né? Então, o ambiente pode sofrer modificações e o ambiente pode não ter... Por exemplo, ele entra no ambiente, quando ele entra, o ambiente foi modificado e ele pode, com base na tentativa e erro, identificar como era esse ambiente antes. E ele é baseado na existência de um crítico externo ao ambiente, tá? Que avalia a ação tomada, mas sem indicar explicitamente a ação correta. Então, ele vai, por tentativa e erro, se aproximando aí do resultado a ser encontrado. É basicamente isso. Nós temos o ambiente, nós temos o agente, que seria a máquina, nós temos a ação que vai ser realizada, o estado de realização dessa ação, e aí ele vai fazendo isso várias e várias vezes, a gente chama de reforço. Vai ter um reforço de um agente externo que vai mostrar para ele como era o ambiente, e aí sim ele vai, de fato, realizar o que ele tem de realizar. Voltando para a parte técnica, tudo isso aqui, ó, política de controle, função de ganho, função valor e modelo de um ambiente, tudo que ele precisa para estar executando. Então essa é a resposta técnica. Dá uma pausa no vídeo aí e você copia, tá bom? Mas antes de a gente terminar essa questão de aprendizado, eu quero mostrar para vocês aqui, deixa eu voltar aqui no Google. Vou mostrar um projeto que eu fiz para vocês verem utilizando o tipo de aprendizado. Eu vou colocar aqui AjudaSI no Google, você vai vir aqui, ó, nosso site ajudasi.cf, tá? Eu que desenvolvi esse site, que tem algumas coisinhas sobre mim, tem meus trabalhos, temos aqui alguns depoimentos de algumas pessoas que foram ajudadas pelo canal, e bem aqui, ó, tenho os meus cursos e tenho todas as playlists do canal estão aqui também. Mas eu quero que você venha aqui, ó, em páginas de projetos, e eu vou mostrar para vocês um projeto que eu desenvolvi e utilizei inteligência artificial. Vamos ver aqui meus projetos. Então eu vou vir bem aqui no projeto Robbie, que foi um robô que eu fiz com Arduino. Deixa eu carregar um pouco, que a internet está um pouco lenta. Eu estou acessando a página direto do GitHub, mas eu estou fazendo aqui alguns downloads e está um pouco pesado. Bom, aqui na página do projeto Robbie, nós temos, assim que aparecer, obviamente,
Eu vou mostrar para vocês um robozinho que eu fiz com o Arduino e ele utiliza inteligência artificial. Temos aqui um pouco do projeto, temos o material que eu utilizei, o diagrama de ligação e o código-fonte está todo aqui também. Bom, ele tem duas possibilidades, que é o modo do inteligência artificial, que ele se movimenta sozinho, e temos o modo de guia por Bluetooth. Bom, eu vou botar bem aqui para executar, eu vou mostrar na parte que ele está aqui. Bom, aqui pessoal, ele utiliza um sensor de ultrassom para tomar a decisão. O que ele faz? Ele vai observar, vai ver a distância que tem nos dois lados, aliás, dos lados que ele for se movimentando, e o lado que for maior é o lado que ele vai andar, né? Então é basicamente isso. Então, vocês vão ver aqui, ó, ele faz a busca, vira para um lado e para o outro, e o lado que for mais longo ele vai tomar a direção. Aqui ele está virando para frente e para trás várias vezes, porque eu coloquei vários obstáculos para que ele ficasse girando assim mesmo. Mas ele faz todo o controle dessa forma aí, ok? E eu utilizei o estágio não supervisionado. Por quê? Porque ele vai obter esses dados com base na observação que ele vai ter. Ele vai observar, vai fazer o cálculo e vai tomar a decisão dele. Então não há interferência nenhuma minha. Então ele utilizou o aprendizado não supervisionado. Tá bom? Então é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Vamos voltar aqui agora na questão de número 4. Descreva os componentes de uma rede neural explicando a funcionalidade de cada um dos elementos básicos do elemento processador. Neurônio artificial e as suas possíveis estruturas de interconexões, possíveis topologias para interconexões dos processadores. Bom, resposta técnica está aqui, tá? Vocês podem pausar o vídeo e copiar. Rede neural, assim como a próxima questão que a gente vai ver, é um assunto bastante complexo e através de uma aula simples não teria como a gente entrar em detalhes, mas eu vou explicar um pouquinho mais do que forma. A rede neural ela é basicamente o que o nosso cérebro utiliza, os neurônios e suas conexões e os seus pulsos elétricos para que a gente realize nossas ações. Para que as máquinas venham a desenvolver tarefas utilizando inteligência artificial e machine learning, são realizados algoritmos que simulam essas redes neurais humanas, né, para que elas possam executar. Então, para isso existem as redes neurais artificiais, que são implementações algorítmicas, muitas vezes recursivas, para realizar determinadas tarefas. Aqui nós temos um exemplo de uma rede neural humana, os neurônios humanos aqui. E aqui nós temos um exemplo de uma rede neural artificial, que é basicamente aqui o algoritmo BEC, que vocês vão ver na próxima questão. Bom, nas áreas de ciência da computação, robótica e outras áreas relacionadas, as redes neurais artificiais elas são modelos computacionais inspirados pelo sistema nervoso central de um animal, como basicamente o ser humano. São capazes de realizar o aprendizado de máquina, bem como o conhecimento de padrões. Você pode ver aqui, nós temos aqui os eixos que vão ser ordenados em determinadas situações até que a gente consiga as saídas necessárias para a realização da tarefa. Então é basicamente isso, a diferença de uma rede neural humana e para uma rede neural artificial. Inteligência artificial é muito utilizada as redes neurais com algoritmos que fazem com que a máquina consiga pensar basicamente. Porque quando você desenvolve um algoritmo ou mesmo um sistema completo que trabalhe sozinho, você não pode programar ele com programação estrutural, fazendo com que aquela máquina simplesmente obedeça os comandos previamente colocados. Você tem que fazer uma programação nela que ela aprenda a aprender, que ela vai interpretar os padrões até que ela consiga responder. Basicamente é como se você conversasse com uma máquina, perguntasse o nome dela e ela respondesse. Depois você falasse o seu nome. Quando a máquina fosse conversar com outra pessoa, ela não precisaria que você perguntasse o nome dela, ela simplesmente faria o nome dela e já perguntaria o seu nome, mesmo sem antes nunca ter ouvido a pergunta qual é o seu nome daquela pessoa que ela está falando naquele momento. Então é basicamente isso, ela vai utilizar o padrão para que ela aprenda a se comportar nessas situações. Tá? E a quinta questão, eu coloquei como um 6, mas foi um errinho meu. Considerando redes multilayer perceptrons, MLP, treinadas com o algoritmo backpropagation, responda as seguintes questões. Antes de eu explicar um pouquinho, deixa eu só vir aqui. Deixa eu abrir aqui o meu PyCharm. Pera aí. Cadê o meu PyCharm? Está aqui. Certo, agora deixa eu voltar. Pronto. Essas redes neurais elas contêm inúmeros algoritmos, tá, para reconhecimento de padrões. Nós temos o Colnorn, o Perceptron, tem Adaline, Backpropagation,
e muitos outros, né? Cada um com suas especificidades. Por exemplo, existem algoritmos que você precisa de uma resposta rápida, existem algoritmos que você precisa identificar uma sequência o mais próximo da realidade, não necessariamente mais rápida, mas mais próximo de uma interpretação real. Enfim, existem algoritmos que você precisa dar a solução ótima, outros que não. Vai depender muito da situação para que você utilize o algoritmo correto, tá? Esse algoritmo aqui, deixa eu só redimensionar, tá, pronto. Esse algoritmo que eu fiz aqui é um exemplo do algoritmo backpropagation, que a gente vai ver nas respostas seguintes, tá? Ele deu aqui 235 linhas com os comentários ensinando a utilizar e cada passo do que ele está fazendo aqui. E eu fiz ele aqui com a ajuda de alguns tutoriais e a ajuda de alguns artigos que eu encontrei no GitHub em inglês. Tá? É interessantíssimo que vocês entendam inglês, porque existe uma grande variedade de conteúdo em inglês que você pode estar utilizando. Mas eu precisei porque o algoritmo backpropagation é um algoritmo de complexidade grande, principalmente se você for fazer uma linguagem mais complexa. Eu fiz em Python, porque é uma linguagem bem enxuta, mas se você for tentar fazer isso aqui em C, você vai ter um belo de um trabalho. Tá? Ou seja, fica à vontade para tentar fazer essa loucura. Mas é basicamente isso. O que ele vai fazer? Ele vai gerar, eu utilizei a biblioteca do random, para que eu não precise ficar digitando números. E ele vai gerar um número automático e vai fazer os cálculos necessários para fazer uma ordenação. Quantos números? Bom, eu coloquei para ele gerar aqui 1000. Aliás, 10.000. Ele vai até o 9.999, tá? E aí ele vai fazendo a ordenação necessária. Deixa eu só botar para executar aqui para vocês verem ele funcionando. Está gerando e ordenando todos os números aqui do 1 até o 9.999, utilizando o algoritmo backpropagation. Para que a gente entenda esse algoritmo, a gente vai voltar lá nas questões. Esse aqui é um exemplo clássico de uma ordenação utilizando o backpropagation. Perceba que a gente tem bolinhas e x, e a gente tem que separá-los, né, ordená-los. A máquina sozinha vai ter que fazer essa ordenação. Porém, a gente pode ver que os números, os símbolos estão se comportando de maneira distinta. Por exemplo, nesse lado que deveria ter só as bolinhas, nós temos aqui x. Nesse lado que nós deveríamos ter só o x, nós temos as bolinhas. Então, a gente precisa fazer essa linha aqui, ó, totalmente ondulada para separar esses dois. E essa linha, não se preocupe que o algoritmo não vai desenhar isso aqui não. O algoritmo vai interpretar as características que existem em cada um para que faça uma separação. A principal vantagem de se utilizar o backpropagation aqui é que ele trabalha com multicamadas e resolve problemas não linearmente separáveis. O que é um algoritmo não linearmente separável? É como a gente não pode separá-los traçando uma linha reta no plano cartesiano. Né? Que tem um plano cartesiano, a gente não consegue fazer uma linha reta e separar. Se eu traçar a linha reta, vai ficar x para cá e bola para cá, e não é o que deve ser feito. Então, basicamente, a gente precisa utilizar o algoritmo que trabalha, como é que eu posso falar, com essas camadas que não são separadas de maneira linear. Né? A gente tem que fazer outras formas de implementação. E aqui nós temos um exemplo de mais ou menos como o backpropagation trabalha, né, a forma como ele vai ordenando. Primeiro ele inicia todos os pesos de redes com pequenos valores aleatórios, tá? Cada valor vai ter que ter seu peso, e depois ele fornece os dados de entrada à rede e calcula o valor da função de erro obtida ao comparar com o valor da saída esperado. Nessa tentativa, né, de minimizar o valor da função do erro, calculam-se os valores dos gradientes para cada peso da rede. E desse cálculo, a gente vai ver, ele vai fornecer a direção de maior crescimento de uma função. E aí, com base em todo esse processo aqui, ele vai fazendo a separação. Essa aqui é a versão que vocês podem ver como vai ficar, e aqui é a versão gráfica do que ele faz. Basicamente, ele vai fazendo o peso, testando o peso, comparando recursivamente até que ele consiga as saídas necessárias. Tá? E basicamente foi isso que aconteceu nesse algoritmo aqui, da mesma forma. Deixa eu executar mais uma vez. Ele vai fazendo aqui, ó, todo o cálculo, agora foi mais rápido, que já tinha executado. E ele fez todo esse processo de fazer pesos e testes. E aqui a gente tem todos os comentários, temos aqui a taxa de aprendizado, temos aqui os pesos iniciais, as inspeções, os alimentos, né, que a gente chama quando ele vai criando novas informações de acordo com as experiências, e assim vai indo, tá bom? Um algoritmo bastante complexo, me deu um pouco de trabalho para fazê-lo. E agora a gente vai para a nossa parte de respostas técnicas, ó. Opa, deixa eu minimizar. Tá? Resposta técnica. Para que servem os termos N, que é a taxa de aprendizado, e
essa letra grega que eu não sei o nome agora, momentum do algoritmo backpropagation, como e por que eles influenciam na aprendizagem de rede neural. Nós temos aqui a resposta técnica. Qual a diferença entre o treinamento batch e incremental? Quais as vantagens e desvantagens de cada um? Nós temos aqui a resposta técnica. E nós temos o funcionamento da validação cruzada e para que ela serve. Também temos a resposta técnica. Como você pode perceber, as respostas são enormes. Tá? Para que eu pudesse explicar para vocês essa parte aqui, daria um pouco de trabalho, daria um vídeo bem grande, tem que dar exemplo, fazer algoritmos para que vocês entendam. É um processo complexo. Mas eu creio que deve ter na matéria de vocês deve ter alguma coisa relacionada e também algum tutor deve ter fornecido as informações necessárias para vocês. Caso não, se vocês quiserem se aprofundar, vocês coloquem aí nos comentários que eu posso tentar ver, se necessário, claro, gravar uma aula só sobre essas partes aí, mas acreditem que será uma aula bem extensa porque o conteúdo é complexo e vocês precisam de conhecimento de projeto de análise de algoritmo, vocês precisam ter conhecimento de laboratório de programação, enfim, os conceitos básicos de lógica de programação para estar entendendo isso aí, tá bom? Então, é isso daí. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado. Eu acredito que, eu não sei se vai ter mais resolução de atividades nesse semestre, eu creio que não, mas se tiver a gente faz aí. Provavelmente, talvez vocês ainda tenham atividade de rede de computadores, qualquer coisa a gente faz. Do contrário, a gente provavelmente se verá no ano que vem com outras resoluções. Então, até mais, valeu!